Salmo por número 23, somente o primeiro verso. Queridos, eu vou contar até 13, vocês em alto e bom som façam menção somente do primeiro verso e tá ótimo, ok? Vamos, 3, 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Assente por gentileza. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória. Queridos, os salmos por número 22, 23 e 24 compõem o que nós conhecemos como uma trilogia pastoral que aponta a pessoa de Cristo, sendo este do salmo por número 22, 23 e 24. O salmo por número 23, que nós fizemos menção aqui essa noite, de acordo com a tradição judaica, foi escrito por Davi, quando mesmo ainda era pastor de ovelhas no campo. Todo o contexto histórico, cultural e geográfico deste salmo em nada faz referência ao Ocidente aonde nós vivemos, porém amplamente ao Oriente. E a ética pastoral no Antigo Oriente é totalmente diferente do Ocidente que nós vivemos. Até porque a ética pastoral aqui é tocar um rebanho como se fosse um gado. E no Antigo Oriente, a ovelha tem que ser tratada, zelada, guardada, com muito apreço e muito carinho. O salmista Davi, ao compor este salmo, ele evidencia Deus no centro de tudo, ao ponto que quando ele escreve este salmo, ele era um pastor. Porém, apesar de pastor, ele coloca Deus como seu pastor. Ao ponto, muita atenção, pode deixar que a gente vai caminhando, ao ponto que no versículo por número 1, Davi ele diz que o Senhor é o meu pastor. Perceba que com base no verso 1, há dois pastores aqui revelados. O primeiro pastor é o pastor terreno. Este pastor é Davi. O segundo pastor é o supremo pastor, e esse é Jesus. A diferença desses dois pastores é clara, tendo em vista que todo pastor terreno é limitado aos problemas terrenos. Todo pastor terreno é limitado às provas e às lutas terrenas. Porém, quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor, ele coloca Deus no centro e se autodesloca do centro de todas as coisas. E por que Davi faz isso? Porque Davi, como pastor terreno, ele entendia suas limitações. Porém, como ovelha, sendo pastoreado por Deus, ele diz que o Senhor é o meu pastor. O pastor terreno é limitado aos problemas terrenos. Agora o supremo pastor é ilimitado, porque manda, pode e sobretudo governa. Prova disso é que no Salmo 24, versículo 1 diz que deste pastor é a terra, a sua plenitude e todos que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e a edificou sobre os rios. Então todo pastor terreno é limitado por conta dos problemas terrenos. Mas se porventura o pastor terreno te abandonar, ao supremo pastor na eternidade, ele não erra, não falha, e ele não te abandona. Porém, Davi no versículo por número 1, na parte B, ele diz: e nada me faltará, revelando aqui um dos atributos nominais de Deus no Antigo Testamento, na qual ele se revela como Jeová Jiré, Deus da providência, ou Deus que provê. Porém, perceba que no Antigo Oriente, a maior parte do tempo era escassa, porque no Antigo Oriente chovia 2 vezes ao ano no período do inverno. E como toda a época oriental era verão, era muito comum que não houvesse pastagens verdejantes, campos verdejantes. E toda a ovelha no Antigo Oriente, ela se alimentava exclusivamente de 2 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeiro, bebia da água. Segundo, comia do capim. Porém, perceba que todo o contexto aqui revelado em nada faz referência a Davi. Porque Davi, dentro das suas condições, ele é limitado. E dentro das suas limitações, Davi, quando compõe esse salmo, ele está no período do verão.
E como todo verão, não havia pastagens verdejantes, não havia águas para que a sua ovelha bebesse. Porém, quando Davi, ele diz no verso por número 2, deitar-me faz em verdes pastos, Davi não está fazendo uma alta referência a si mesmo. Davi está se referindo a Deus como pastor que sustém todas as suas necessidades. É por isso que quando ele diz deitar-me faz em verdes pastos, olha para alguém do teu lado e fala: deitar-me faz em verdes pastos. Repita para ele: deitar-me faz em verdes pastos. Qual era o período que a ovelha se deitava? Quando ela bebia da água e comia do capim, ela estava tão cheia, mas tão cheia, que ela deitava de barriga para cima nos campos, como quem diz: olha, eu me alimentei, estou farta e posso dormir tranquilo. Só que perceba, com base nesse sentido aqui, pode deixar adiante que tá, vamos lá. Com base nesse sentido cultural, não tem passagem verdejante, porque sabe de Deus, dentro da concepção de Davi, o campo que era para dar verde não está daquele lado. As águas que deveriam estar ali está escassa, porque o período é verão, está seco. Então, dentro da visão de Davi, não tem campos verdejantes e também não tem águas tranquilas. Mas perceber, o centro aqui não é Davi, é Deus. Dentro da vontade de Davi, que é o pastor terreno, ele não tem para sua ovelha passagem verdejante, porque ele é limitado aos problemas terrenos. Davi não tem águas tranquilas, porque ele é limitado aos problemas terrenos. Mas quando ele coloca Deus como seu pastor, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Sabe o que Davi está dizendo? Dentro da minha lógica não tem passagem verdejante, mas dentro da lógica de Deus tem passagem verdejante, tem passagem em águas tranquilas para nós bebermos. Só que perceba isso aqui: quando a ovelha bebia da água, deitava, perceba que o cenário que se revelava era um cenário escasso. Você dá uma glória a Deus bem alto? Se o cenário que se revela é escasso, a primeira pergunta que vem é: pregador, de onde vêm essas pastagens verdejantes? Se no cenário que Davi vive, o campo está seco, queimado e não tem água. Porém, perceba que o centro aqui nunca foi Davi, sempre foi Deus. É por isso que ele diz que Deus me faz deitar em verdes pastos. Só que perceba um detalhe: dentro do conceito cultural, todas as vezes que a ovelha se deitava, ela estava dizendo que pela presença do pastor, ela estava tranquila para dormir, para se alimentar. É por isso que Davi, no Salmo número 13, ele diz no Salmo 13 ele diz que ele deitou, ele dormiu, ele acordou, porque o Senhor o sustentou. Então perceba que todas as vezes que a ovelha se deita, ela não se deita pela sua vontade, pelo seu domínio próprio. Ela se deita e fica tranquila por causa do pastoreio do seu pastor. Sabe o que Deus está dizendo aqui para muita gente? Nesse período de luta, de crise, de prova, é muito difícil. Nós vimos para o culto, vimos adorar, vivemos o ministério. Só que Deus me usa para dizer para alguém: pode deitar, dormir tranquilo, que não me faltará águas tranquilas e passagens verdejantes. Eu acredito nessa palavra. Glória a Deus! Só que perceba isso, a gente chega lá. Só não converse, gente. Não conversa. Não conversa, senão você não entende a mensagem. Fica quietinho. E você vai glorificando. Aleluia. Só que perceba que a parte B do versículo número 2 diz: guia-me mansamente as águas Deus. Ou no texto original quer dizer: conduz-me gentilmente às águas tranquilas. Aleluia. E qual era o motivo do pastor conduzir as suas ovelhas mansamente às águas tranquilas? Havia dois motivos. O primeiro, ou pelo fato da ovelha estar grávida, gestante, ou pelo fato da sua lã estar pesada demais e impedindo a sua caminhada na rota proposta. Só que perceba que quando o verso diz: me guia mansamente às águas tranquilas, a pergunta que fica evidente é: pregador, por que de águas tranquilas? É simples. A ovelha é o único animal do Antigo Oriente que não consegue se autodefender. Ela precisa do pastor para andar, para comer, para dormir, para viver. Naquela época no
Antigo Oriente, os únicos animais que tinham senso autoprotetivo próprio era, por exemplo, o lobo, leão. Eram animais que não dependiam de alguém, mas a ovelha, ela dependia do seu pastor naquela época. Só que perceba que toda ovelha, ela era um animal adaptável. Aonde ela entra, ela se adapta com muita facilidade. Ao ponto que no Antigo Oriente, pelo fato de chover 2 vezes ao ano, a maior parte da época é seca, verão. E o problema para os pastores é: se não chove, não tem água. E toda ovelha se alimenta de 2 coisas: ela bebe da água e come do capim. Então perceba que dentro do sentido pastoral de Davi tem um problema. Porque se não chove, da onde vem o capim? Se não chove, da onde vem a água para que beba as suas ovelhas? Só que perceba que quando Davi diz: guia-me mansamente as águas tranquilas, a primeira vertente que vem aqui é: por que de águas tranquilas? Tem um motivo. Primeiro, porque a ovelha não tem um senso autoprotetivo próprio. E se ela bebe de águas revoltas demais, ela perde o controle pelo medo do mover das águas. Ao ponto que todo pastor preparava um espaço reservatório de água parada, a fim que a sua ovelha bebesse mansamente e não sentisse medo para mover rápido demais das águas. E detalhe, porque a ovelha precisa de águas tranquilas? É porque a ovelha não é um animal feito para ferir, matar, não. A ovelha é o único animal que foi feita para viver dentro do aprisco, em conjunção com as demais ovelhas. É por isso que todas as vezes dentro da igreja, que você vê um grupo de crentes que mais mata do que trata, que mais fere do que cura, isso é lobo, não é ovelha. Porque a ovelha não fere, não mata, não difama. A ovelha, ela se une no aprisco, em conjunção à liderança do seu pastor. Eu creio nessa noite que eu não estou pecando para lobo, não pouco para bote, porque lobo está dizendo: olha, se você é pecador melhor, se você é pecador melhor, se você é fazer melhor, mas eu estou pegando é para a ovelha. E a ovelha está dizendo: Senhor, usa ele, guarda ele, se tem uma ovelha aqui, será que tem ovelha aqui? Tem ovelha aqui? Aleluia, Deus. Só que detalhe, o versículo número 2 diz: guia-me mansamente as águas tranquilas. Só que detalhe, você dá glória a Deus, é que toda ovelha é feita de fase. E Lucas, como toda fase na vida, tem momentos bons e momentos ruins. A ovelha é o único animal que se adapta com facilidade aonde ela entra. É por isso que a ovelha suporta 1 ano no deserto sem beber da água. Mas quando ela bebe 8 litros de água sem parar. Porém, detalhe, não é que ela fica 1 ano sem ter contato com a água. Ela fica 1 ano sem beber da água de forma firme. Porque chega um momento da vida da ovelha, quando ela entra no deserto, que ela entra forte, robusta. E quem olha para a ovelha diz: olha, está no deserto, mas está forte. Porém, como toda fase, chega um período na vida da ovelha que ela enfraquece. Ela não ora como orava, não lê como lia, não consagra como consagrava. E quando chega esse momento na vida da ovelha, é um momento de fraqueza espiritual. É por isso que no verso 13 Davi está dizendo: refrigera a minha alma. E o que é o sentido cultural do refrigério aqui? Refrigério não é a ovelha beber 8 litros de água sem parar. Refrigério aqui é quando a ovelha enfraquece. O pastor toca com o dedo na água, leva na língua da ovelha. Quando a ovelha toca com a língua na água, a alma dela é refrigerada. E por que a alma dela é refrigerada? Porque o pastor entende uma coisa: se a ovelha aguentou 1 ano de deserto e não morreu, não vai ser essa falta de água que vai fazer ela desviar. Sabe o que nós estamos dizendo para muita gente aqui? Você está tentando pedrada, difamação, fofoca, porta fechada nesse deserto, e ainda não desviou. Eu vou dizer o nome de Jesus: não vai ser essa escassez que vai te fazer para a raiva do diabo. Você vai continuar pregando, cantando, adorando, porque você está dizendo: Jesus, vai livre do teu
somente um toque. Mas sabe o que de profeta? É somente um toque. Nas águas, fala para ele, nas águas. E pegava por que isso é importante? Porque a ovelha é um ser adaptável. Dentro do deserto do Antigo Oriente, havia muitos animais que morreram pela seca. Mas a ovelha estava passando pelo deserto, mas esperava pelo toque das águas. Mas esperava pelo toque das águas. Sabe o que o diabo não aguenta? Você está quebrado, mas está cantando. Você está quebrado, mas está liberando. Mas você vai escapar, quem pode adorar por essa parada? Só que segura! Eu vou chegar ainda, só que eu estou no versículo 3. Calma aí. Só que percebe isso aqui, mano, se você não pegar, a senhora pega. Porque Lucas, o verso 3 diz, refrigera minha! Refrigera minha! Olha para mim do teu lado e fala, refrigera minha alma. Agora detalhe! Quando ele diz refrigera minha alma, sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, já aguentei demais essa prova do deserto. Se o Senhor não me refrigerar hoje, eu desvio. Porém, quando ele diz refrigera minha alma, o pastor entende uma coisa: não tem como dar litros para beber, mas tem como tocar com a água na língua da ovelha. Porque quando o pastor tocava com a água na língua da ovelha, a ovelha entendia uma coisa, Lucas: esse deserto é momentâneo, uma hora vai passar. Sabe o que o pastor está ensinando para a ovelha? Aguenta firme, esse momento de prova, esse momento de luta é somente um momento e uma hora passa. Eu estou te dizendo em nome de Jesus, você não vai parar. Esse deserto é mais fácil, esse deserto é momento. Está chegando a hora de Deus te levar a águas seguras na pastos verdejantes. Pelo amor de Deus, é somente uma fase, é somente um momento. Fala para ele, momentos não duram para sempre. Momentos passam. Eu não jogando a água chegará. Que muito que o chefe queria era te colocar nessa crise depressiva, para você não errar mais, para você não consagrar mais, para você abandonar. Mas assim diz o Senhor, é somente uma fase, é somente um momento. Vai passar. Se você não pega na mão de alguém e fala, vai passar, vai passar, vai passar. É uma fase. Eu vou te deixar meu. Maravilha, Deus! E agora pensa aqui, pode deixar nessa altura, vai lá, mas não mais. Quero orar por você não. Agora isso aqui, olha, refrigerar minha. No texto original, refrigerar quer dizer trazer vitalidade. A alma que está cansada. Só que perceba que o refrigério que ele pede não é o refrigério físico, é o refrigério na? Eu queria pegar isso aqui. Quando o cansaço é físico, você compra aquela marmita de domingo, bebe aquela coca, deita, descansa e você está de boa. Mas quando o cansaço é espiritual, aí já é complicado. E quando o salmista diz refrigera minha alma, ele está dizendo, Senhor, o meu cansaço não é físico. Porque se fosse físico eu resolveria. Mas o meu cansaço é na minha alma e somente o Senhor tem bálsamo para curar. Porém, o verso 3, a parte B, olha isso aqui, diz: guia-me pelas veredas ajustes. Pega isso. Qual era o momento que a ovelha ia para as veredas ou passava pelas veredas? Havia uma ética pastoral no Antigo Oriente que regia que a ovelha não pode ficar muito tempo longe do aprisco. Porque você talvez não saiba, mas a ovelha é míope. Ela enxerga com facilidade durante o dia, na distância que eu estou para o baterista. Se passou disso aqui, a visão da ovelha embaça. Só que no período da noite, a ovelha não enxergava nada, porque a visão da ovelha era falha. Então a ética pastoral no Antigo Oriente regia que todo pastor tinha que pegar sua ovelha no extremo sul de Israel
que era onde ficava aprisco de madeira, às 6 da manhã, e levar ela até meio-dia ao aprisco que ficava no norte, a fim de que ela subisse ao alto das colinas e bebesse das águas escondida pela rocha. Quando ela bebia das águas, a ética pastoral era: pega o rebanho e leva de volta antes de escurecer. E por que disso? Porque o período da noite era o pior período para a ovelha. Porque na época da noite, a ovelha estava cega, não via, não enxergava e não conseguia ter noção de quem estava perto dela. Só que também no período da noite, era a época que o lobo descia da montanha com a sua alcateia. Então pense você num prato cheio, uma ovelha cega e um lobo com fome. Só que o detalhe é que o período da noite não revela só o lobo. O período da noite revela cobra e raposa. E esses são 3 animais ferrenhos da ovelha. Porque o lobo mata ferindo o pescoço, a raposa mata ferindo as partes traseiras, já a cobra mata quebrando as patas. Então o período da noite era um problema para a ovelha. É por isso que os pastores entendiam: vamos tirar do aprisco do sul às 6 da manhã, vamos levar até a norte e vamos trazer antes do anoitecer às 6 da tarde. Só que tinha um problema, Lucas, naquela época, que a rota principal, que era a rota rápida, era a pior rota que tinha, porque fazia a ovelha dar de cara com a cobra e com a raposa. Então os pastores do Oriente tiveram uma ideia: para que nós não percamos as nossas ovelhas, vamos fazer uma rota no meio do mato. E como se chama essa rota? Vereda. E o que a vereda representa aqui? Representa uma rota que empurrava a ovelha, ao ponto que essa vereda, além de empurrar, dava direção à ovelha. Porque dentro da vereda, a ovelha só conseguia ir para frente ou para frente. Não tinha como ir para beirado ou ir para o lado, só era para frente ou para frente. Só que pensando no detalhe, guia-me pelas veredas a justiça. Quando a ovelha passava pela vereda, a ovelha estava em um caminho que até era complicado, mas trazia paz. Quem passava pelo centro chegava rápido demais. Agora quem passava pela vereda demorava, mas chegava. E sabe qual é o problema da nossa geração? Tem muita gente querendo chegar, mas está chegando da forma errada. Quem passa pela vereda demora, mas chega do jeito que Deus quer que você chegue. Só que nós vamos detalhe: quem está na vereda não se autodomina. Quem está na vereda é dominado. Porque na vereda você não anda onde quer, com quem quer, ou se relaciona com quem quer. Quem está na vereda ou anda para frente ou anda para frente. Sabe o que eu estou dizendo? Deus encurralou nessa vereda. Não dá para desviar, não dá para parar, não dá para abandonar. Porque não é pregador, porque na vereda você está encurralado. Só que pensa aqui, quando direcionava as ovelhas pela vereda, o texto diz veredas da justiça. Justiça aqui representa a lei, que representa o caminho do Novo Testamento, a graça. Então esse caminho aqui é o caminho da graça. Só que percebe o sentido disso aqui? Vereda é empurrá-la. E toda vereda tem um problema, pergunte-me qual? Se você não fazer manutenção no caminho, o mato cresce e o caminho se perde. Então todo pastor do Oriente entende uma coisa: quem passar pela vereda corta o mato, quem passar pela vereda corta o capim. Porque se não cortar o capim e fazer manutenção no caminho, a ovelha vai perder a direção. Mas sabe o que Deus está dizendo para muita gente aqui? Está na hora de fazer manutenção da tua vereda. Porque tudo que o diabo quer é que você não ore mais, é que você não leia mais, é que você não consagra mais. E sabe o que é o problema? Você está achando que é só uma fase. Não ora mais, não lê mais, não consagra mais. Mas assim diz o Senhor: está na hora de fazer manutenção da vereda e passar pelo caminho de Deus. Só que detalhe: passar pela vereda era um problema. Pergunte-me por quê? Porque toda vereda demorava. E além de demorar, você não vai, se você não pegar isso, você não vai pegar mais nada.
Porque quando as ovelhas passavam pela vereda, demorava tanto a chegar no destino que já escurecia. Então o fato de escurecer é noite. Só que o pastor não mudava a sua rota pelo perigo da noite. O pastor dava seguimento à sua rota. E Lucas, olha o detalhe. Quando o pastor chegava até o norte, a primeira coisa que o pastor fazia era subir ao alto das colinas. Pergunte-me por quê. Porque toda a água parada ficava escondida debaixo da rocha. A rocha escondia a água. Quando a ovelha bebia da água, tocava com a língua na água, o pastor percebeu um problema. Não dá para voltar porque é noite. E se não dá para voltar, tem que ficar no lugar. Aleluia. Só que perceba que o verso por número 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E a pergunta é evidente, pregador: o que é o vale da sombra e da morte? O vale da sombra e da morte representa para a ovelha o período da noite. Porque no período da noite a ovelha não enxergava, não via. Só que perceba o detalhe: era na noite que o lobo descia, que a raposa atacava e a cobra também aparecia quietinha. Só que perceba o detalhe do verso 4, mocidade: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. A primeira vertente aqui é: por que do vale? Pergunte-me por quê. Porque todo vale é amplo. E pelo fato do vale ser amplo, dá condição ao pastor enxergar quem está na sua frente e quem está nas suas costas. Então o vale aqui nunca foi para a ovelha morrer. O vale aqui sempre foi para o pastor mostrar quem é quem na tua frente e quem é quem nas tuas costas. Só que detalhe, vale. Por que do vale? O texto diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. A palavra andar está no verbo gerúndio. E o gerúndio do português indica algo que está em constante movimentação e nunca para. Todas as vezes na Bíblia que você vê o termo ou o verbo andar, indica no português o gerúndio, que é um verbo que está em constante movimentação e nunca para. Então o que o salmista está dizendo é: eu estou no vale, mas eu estou em movimento. Eu estou no vale, mas estou em movimento.